Olá, seja muito bem-vinda. Meu nome é Daniele Bianchi, eu sou criadora do Recados da Alma. Nesse workshop eu vou te explicar como destravar os medos que te mantêm paralisada. Assim você poderá encontrar de uma vez por todas o seu propósito profissional, conquistar sua liberdade financeira e retomar as rédeas da sua vida. Eu ainda vou te mostrar como eu já ajudei centenas de mulheres a recuperarem seu poder pessoal, conquistar autonomia para tomar decisões e ainda atingir a tão sonhada liberdade financeira, e tudo isso realizando um trabalho com propósito. Mesmo que sua indecisão ou dúvida profissional te acompanhe desde a época do vestibular, mesmo se você nunca se encaixou em nenhum trabalho, ou se você até gosta do seu trabalho atual, mas não consegue ter resultados com ele por falta de constância, persistência e disciplina, até mesmo se a sua vida profissional foi escolhida por outra pessoa, ou se você não tem nem ideia de que caminho deve seguir para construir a sua carreira. Pode ser que hoje você esteja enfrentando todos esses conflitos internos de indecisão profissional, falta de independência financeira. Pode ser que você ainda more com os seus pais e se sinta desconfortável por depender deles. Pode ser até que você sinta um vazio existencial por não saber quem você é ou o que você quer para a sua vida. Quanto antes você entender que encontrar o seu propósito profissional depende única e exclusivamente de você, mais rápido você colherá os resultados de uma vida mais próspera e que faça sentido para você. O tempo é o nosso bem mais precioso e também o mais caro. Por isso, chega de ficar adiando as suas conquistas. Eu imagino que você esteja pensando que isso é bom demais para ser verdade, não é mesmo? Afinal, como assim decidir minha vida profissional, ter liberdade financeira, sair da casa dos seus pais, tudo isso ainda tendo uma vida próspera, com autonomia para tomar as decisões? Você deve estar pensando também que isso é coisa de internet, algo milagroso demais. Deve até estar pensando aí que não dá para se ter tudo isso na vida. Mas acredite que se eu não tivesse encontrado meu propósito profissional, conquistado minha liberdade financeira e recuperado as rédeas da minha vida com esse método, e ainda ter ajudado centenas de mulheres a fazerem o mesmo, eu também acharia que tudo isso é muito estranho. Nada é por acaso e esse workshop não chegou para você por uma simples coincidência. Chegou porque você realmente está precisando tomar uma decisão profissional, encontrar o seu propósito e conquistar sua liberdade financeira para assumir de vez o controle da sua vida. Já te garanto que não tem como você sair dessa jornada da mesma forma que você entrou. Eu vou abrir a sua mente e o seu coração para que você possa encontrar o recado que a sua alma tem para dar ao mundo. Tudo isso através de uma metodologia profunda e eficaz, que é capaz de acessar a raiz dos maiores medos e das maiores inseguranças que te mantém estagnada, inerte e sem conseguir sair do lugar. A partir disso, você poderá se libertar de uma vez por todas dessas limitações. Não, isso não é magia, não é coisa de outro planeta, não é balela motivacional, não é achismo e muito menos é uma pílula mágica, mas você vai entender tudo daqui a pouco. Por que isso funciona? Essa metodologia vem transformando a vida de centenas de mulheres pelo Brasil e até em alguns países mundo afora. Mas antes de te dizer como funciona esse método, eu gostaria que você prestasse atenção no caso dessa minha aluna que melhorou a sua vida e aumentou os seus resultados. Eu tinha muitos problemas em relação aos meus sonhos, não acreditava muito que eu era capaz de alcançar os meus objetivos, alcançar os meus sonhos. Trazia comigo uma sobrecarga muito grande e com o curso, com os encontros, eu consegui identificar alguns pontos de melhoria na minha vida e consegui também realizar alguns sonhos, vencer alguns medos, e um deles que eu consegui alcançar foi que eu me tornei professora. Esse era um dos meus maiores objetivos. E hoje estou aí em sala de aula, tenho os meus alunos, meus queridos alunos que eu amo tanto, e só tenho a agradecer por todo esse processo que me fez acreditar nos meus sonhos e alcançar esses meus objetivos. Então falo que se você está aqui agora, se você veio procurar essa ajuda, esse autoconhecimento, que você mergulhe de cabeça, porque esse processo ele é grandioso e ele vale muito a pena e vai fazer a diferença na sua vida, assim como fez para mim. É muito bom, não é mesmo?
Mas ao contrário do que você pode pensar, este não é um caso isolado. Centenas de mulheres já conquistaram sua liberdade financeira, melhores resultados na área profissional e autonomia para decidir sua própria vida. Tudo isso depois de conhecerem este método. Existem mais relatos como o da Patrícia e eu vou trazer para você ao longo dessa semana tudo isso. E é para te mostrar que é possível resolver situações muito parecidas com as suas. E olha, poder inspirar depoimentos como este e ajudar o maior número de mulheres a encontrar seu propósito profissional no mundo é o que me faz levantar todos os dias da cama. É o que me dá forças para continuar levando este método para o mundo. Está na hora de dar um basta, um chega nessa vida medíocre que te ensinaram que é o normal. Chega de pensar que você está aqui para fazer o que todo mundo faz e viver como todo mundo vive. Deixa eu te contar uma coisa, o mundo nunca esteve tão doente. Nós vivemos a sociedade mais depressiva, ansiosa e suicida da história da humanidade. Nos fizeram acreditar que a vida é nascer, crescer, fazer uma faculdade, que de preferência seja pública, então sair de lá com uma pós-graduação já escolhida ou quem sabe até um mestrado. Aí depois você começa a trabalhar, vai se aposentar, mesmo que você se dê conta que isso não te traz resultados e muito menos preenche a sua alma. Depois você vai, encontra um cara qualquer que aceita você, fica com você, já que homem não presta e tá faltando homem no mundo. E aí você decide ter filhos e vai envelhecendo, não realiza sonhos, acaba ficando doente, depressiva ou até os dois juntos, até que chega o dia da sua morte. Pode parecer uma narração trágica, não é mesmo? Mas acredite, é assim que a maioria das mulheres que eu atendo chega até mim, sem realizar seus sonhos, se sentindo infelizes, sem alegria, sem autoestima, sem uma vida financeira saudável, com relacionamentos ruins, perdidas na carreira e sem perspectiva de crescimento. Além disso, a maioria dessas mulheres chega até mim sentindo um vazio no peito, com aquele sentimento de que ainda falta alguma coisa. Isso pode ser o comum, mas não é normal. Pelo menos não precisa ser. Existe sim uma maneira de você viver uma vida profissional com mais propósito, mais autoconhecimento, uma vida com autonomia para tomar as suas próprias decisões, amando ser quem você é e realizando os desejos da sua alma. Sejam eles conhecer lugares diferentes, conhecer alguém com quem você possa ter uma relação saudável, construir uma família e, além disso, quem sabe até ter um empreendimento com propósito e com resultados mais satisfatórios. Bom, talvez você queira todas essas opções. E sim, isso é possível. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se deu conta, nesse momento da sua vida, que está na casa dos 30 anos, mas ainda mora com seus pais, depende financeiramente deles, você deseja ter mais autonomia para cuidar da sua vida, quer conquistar a liberdade financeira, trabalhar em algo com sentido e que te proporcione os resultados desejados? E aí, quando você procura ajuda ou até compartilha sobre esse vazio existencial com as pessoas, elas te dizem que a vida é assim mesmo, difícil e que não é possível ter tudo. Portanto, você vai ter que se contentar com isso. Pois é, eu vivenciei exatamente a mesma situação, mas eu percebi uma luz no fim do túnel. E eu acho que vale a pena eu te contar como eu criei esse método que transformou completamente a minha vida. Eu nasci em Maringá, uma cidade no interior do Paraná, e sempre fui uma menina cheia de sonhos. Eu me lembro de deitar no quintal da minha casa e ficar olhando para o céu, sonhando com um dia em que eu viajaria de avião pela primeira vez. Eu considero que fui uma criança feliz. No entanto, assim como você, eu enfrentei os desafios e tive alguns traumas ali na minha infância e na minha adolescência. Isso é completamente normal e esperado. O fato é que muitos desses sonhos que eu tinha lá na minha infância foram sendo engavetados à medida que eu crescia. Com o passar do tempo, ao longo da minha adolescência, eu fui me escondendo cada vez mais, não conseguia mais expressar os meus desejos, não sabia mais o que eu queria e não sabia mais do que eu gostava. Eu literalmente odiava ser quem eu era. Eu sofria muito me comparando com a vida das minhas amigas, que na maioria das vezes tinham uma família com condições financeiras muito melhor do que a dos meus pais. Portanto, elas acabavam vivendo uma realidade muito diferente da minha. Por esse motivo, eu me sentia sozinha, vazia, triste e completamente perdida. Quando entrei no ensino médio, me deparei com aquela pressão que todas nós sofremos para escolher um curso que definiria o meu trabalho pelo resto da vida. E claro, se você não cresceu sabendo que queria ser médica, advogada ou engenheira, muito provavelmente você deve ter enfrentado os mesmos desafios e medos que eu enfrentei nessa fase. Por volta dos meus 16 anos, eu comecei a sentir um descontentamento profundo com a minha vida. Eu passava dias deitada, sem sequer conseguir levantar da cama. Eu fui diagnosticada com depressão, transtorno de ansiedade e eu sofria muito com os distúrbios alimentares. Passei todo o meu terceiro ano do ensino médio estudando e me preparando para prestar vestibular para psicologia.
No entanto, acabei não passando e decidi então fazer moda, que na época era a faculdade particular mais barata e que eu achava que tinha alguma coisa a ver comigo. Como vocês podem perceber, eu não fazia ideia do que eu gostava. Será que eu era uma pessoa indecisa? Imagino que você já deve ter previsto e você estava certa. Eu não durei muito tempo na faculdade de moda. Para ser mais exata, foram 9 meses. Tranquei o curso e decidi que passaria 1 ano trabalhando duro e organizando as minhas ideias para poder escolher o meu caminho profissional. E assim foi. Eu trabalhei de assistente comercial, secretária, vendedora, enfim, fui fazendo de tudo um pouco. Nessa época, eu conheci o meu primeiro namorado, que acabou se tornando o meu ex-marido alguns anos mais tarde. Mas calma que eu já chego nessa parte. Comecei uma busca incessante por cursos que eu achava que eu gostava. Por ser uma pessoa muito comunicativa, escolhi fazer comunicação social e jornalismo. Prestei o vestibular, passei e me formei em 2016. E bom, lá estava eu com o meu diploma. Mas e aí? E agora? Com o que eu vou trabalhar? Será que esse vazio agora vai embora? Quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? Nessa época eu já estava casada e eu levava a minha vida seguindo aquele script que eu falei pra você. Mas eu ainda me sentia completamente infeliz. Eu estava tão no fundo do poço que nem conseguia enxergar uma saída ali. Era como se eu fosse cavando cada vez mais para baixo. Eu me sentia incapaz, perdida, sozinha, abandonada, insegura e tinha muito, mas muito medo de viver o resto da minha vida ali naquele casamento infeliz. Eu ainda me via sem encontrar um trabalho que fizesse sentido, além de estar sem dinheiro para realizar os meus sonhos. Eu sofria muito com a minha autoestima baixa e a eterna comparação com a vida alheia. Sonhos? A essa altura eu nem sabia mais o que era isso. Um belo dia, uma grande amiga foi até a minha casa, logo após ela ter voltado uma imersão de autoconhecimento que tinha duração de 7 dias, uma semana. Neste dia, a gente conversava na sacada do meu prédio, então ela olhou nos meus olhos e me disse: "Você precisa de ajuda." Ela disse que eu deveria procurar esse lugar onde ela fez a sua imersão para que eu me permitisse viver essa experiência, porque poderia mudar a minha vida. E este foi o início do meu processo de transformação. Quando retornei desse programa, eu comecei a enxergar o quanto esse meu relacionamento era tóxico e não me fazia bem. Eu decidi colocar um ponto final nessa história. Aos 24 anos, eu estava agora divorciada, sem trabalho, sem dinheiro e sem casa para morar. Mas neste momento eu tinha adquirido o mais importante de tudo, o autoconhecimento. Mesmo com a vida toda atrapalhada, eu comecei a enxergar que existia sim a possibilidade de escalar aquele poço. Foi aos 24 anos que eu comecei a dar sentido para minha vida. Talvez você esteja se identificando com essa história, não é mesmo? Bom, ali eu comecei a me apaixonar pelo autoconhecimento. Eu costumo dizer que o meu hobby é me curar de mim mesma. Fazia terapia toda semana, estudava sozinha e um belo dia eu acordei e decidi vender o meu carro, que era o único bem material que eu tinha. Decidi pegar o dinheiro do carro e pagar a minha primeira formação no desenvolvimento humano. Estava com muito medo de arriscar, mas eu sabia que pior do que a minha situação já estava, não dava para ficar. E já tinha visto como isso tinha me ajudado até aquele momento. Então foi quando eu iniciei a minha jornada nessa carreira. Fiz diversas formações e ali eu comecei a me reerguer. Em julho de 2017, em um dos cursos que eu fazia, foi quando me veio uma luz, ou melhor dizendo, o seguinte pensamento: já que você está superando tudo isso, por que você não ajuda outras mulheres a fazerem o mesmo? A princípio eu não sabia como eu faria isso e nem sequer pensava que eu poderia ganhar dinheiro com isso. Esse insight me veio porque eu lembrei que durante a faculdade eu trabalhei em um portal de notícias para mulheres e eu me lembro que eu adorava quando as pautas de comportamento humano caíam para mim. Nesta época eu não tinha formação alguma na área do desenvolvimento humano, mas eu gostava da sensação de saber que eu poderia estar ajudando alguém com aquele texto. Foi então que eu comecei a perceber que os cursos que eu fazia tinham ferramentas muito generalizadas e que algumas técnicas que eu tentava aplicar não funcionavam para mim. Foi quando eu tive a segunda grande sacada que me fez construir este método. Afinal, se cada uma tem um corpo, uma mente e um espírito, por que um mesmo programa poderia funcionar para todas as pessoas? Eu fui aprofundando os meus estudos, mas a grande virada de chave deste método aconteceu há cerca de 1 ano atrás, quando a minha mãe morreu. No dia em que eu me deparei com a morte de uma das pessoas mais importantes da minha vida, um filme se passou pela minha cabeça e uma enorme sensação de tristeza, mas também de força invadiu o meu ser. A partir daquele dia, algo mudou profundamente dentro de mim. Eu decidi ali, vendo a minha mãe partir, que eu iria honrar e fazer valer
cada minuto da minha existência nesse mundo. Através dessa grande dor, eu enxerguei que é absolutamente desnecessário viver sendo o que a gente não é, fazendo o que a gente não gosta. Abdicar dos nossos sonhos não é uma opção. Estamos aqui por um motivo, e este motivo é o de nos tornarmos seres humanos melhores. Você pode estar pensando que essa história não foi muito feliz, não é mesmo? Mas saibam que eu conto isso com o meu coração em paz e com muita tranquilidade, porque hoje eu tenho a consciência de que todos esses desafios aconteceram na minha vida para que eu pudesse te ajudar a encontrar mais sentido para a sua existência, assim como eu encontrei para a minha. E foi assim que nasceu essa metodologia, que trabalha cada mulher como um ser único que possui uma mensagem importante para o mundo. Aprendi que o mundo é um grande quebra-cabeças e que cada uma de nós é uma peça importante. Com o nosso formato, nos encaixamos em um determinado lugar e é esse encaixe que faz a diferença no resultado do todo. Por isso, esse método une tanto as abordagens filosóficas e científicas do comportamento humano, como também os aspectos energético e espiritual. Com mais de 2.000 horas de atendimentos individuais, em grupos, workshops e cursos, eu tenho cada dia mais a certeza de que este método não só revolucionou a minha vida e a de centenas de mulheres, como também pode revolucionar a sua. Desde que eu comecei a aplicar na sequência correta as ferramentas e a conhecer cada pedacinho da minha peça do quebra-cabeças, tudo ficou muito mais leve e potente. Eu tornei a minha carreira profissional muito mais sólida, que antes era uma coisa muito incerta e confusa. Saí da casa dos meus pais, parei de ficar fazendo contas para saber se eu ia conseguir pagar as minhas contas no final do mês e conquistei a minha liberdade financeira. E além de tudo isso, eu ainda encontrei um relacionamento amoroso saudável, um verdadeiro parceiro para dividir a minha jornada, coisa que eu achava que jamais seria possível de acontecer. E ainda consegui melhorar muito a minha saúde. Abandonei vícios nocivos que me prejudicavam e todos os dias eu tenho disciplina, organização e energia para poder dar o meu recado ao mundo. Eu não gosto nem de imaginar como seria a minha vida hoje se eu não tivesse aceitado o convite dessa grande amiga para participar daquele curso de autoconhecimento lá em 2016, que me abriu as portas para esse universo. Fico pensando de que forma eu estaria com a minha vida se eu continuasse acreditando em tudo que me diziam, que a vida é assim mesmo, que não dá para se ter tudo, que esse negócio de ser feliz e realizada profissionalmente não era para mim. Imaginem só. E você está tendo a oportunidade de entrar em contato com este método agora. Mas eu fico pensando na quantidade de mulheres que ainda estão vivendo a vida no automático, apenas sobrevivendo, comendo, dormindo, trabalhando, se entorpecendo de remédios, distrações e acreditando que a vida é apenas isto: nascer, crescer, fazer uma faculdade, trabalhar, casar, ter filhos e morrer. Existe muito mais no meio dessa grande jornada e eu sei que nós temos sim como mudar isso. Eu sei o que esse método fez por mim, por todas essas mulheres, e eu sei que ele também pode fazer isso por você. Você não precisa perder alguém que você ama ou chegar perto da sua própria morte para encontrar o seu propósito. E é exatamente isso que eu vou te ensinar durante essa semana. Mas antes de te mostrar como o método que eu criei funciona, eu quero te mostrar como funciona o método mais convencional de autoconhecimento. É o que eu chamo de método amador. Eu me frustrei muito tentando aplicar dessa maneira o autoconhecimento na minha vida, porque eu começava a colocar em prática, sustentava isso por algumas semanas e logo retornava aos velhos padrões de comportamento. Isso acontece porque algumas dessas metodologias não se aprofundam o suficiente para chegar na raiz das nossas limitações e não nos ensinam a questionar os nossos hábitos nocivos, que é exatamente o propósito dessa minha metodologia. E o que isso significa? Isso significa que, como as ferramentas são iguais para todas as pessoas e como muitas vezes elas não trabalham essa integração entre filosofia, ciência, energia e espiritualidade, as transformações são muito superficiais e muitas vezes não duram muito tempo, porque ninguém nos ensina como questionar a vida, não nos ajudam a ter autonomia para caminharmos sozinhas. É um método baseado na utopia do equilíbrio da vida perfeita, sem nos ensinar de maneira eficaz como crescer e nem mesmo como sustentar tudo isso nos desafios cotidianos. Mas é claro que para que você possa ter resultados diferentes, além de uma metodologia completa, é preciso que você tome decisões diferentes na sua vida. Vamos usar de exemplo a sua indecisão profissional. Imagina que você se considera uma pessoa indecisa. Você vai até a sorveteria e só pode escolher 2 sabores para sua casquinha. E eu sei que este é um dos grandes pesadelos das pessoas indecisas. E aí, diante de tantas opções, como você decide o que você quer?
A melhor opção seria o quê? Pedir para uma atendente uma colherzinha para que você experimente esses sabores, certo? Agora, imagine só que você não tem nem ideia do que você quer. Provavelmente você vai passar ainda mais tempo experimentando ali os sorvetes, até que você tome uma decisão. Afinal, se você não se der nem ao trabalho de provar os sabores e logo de cara pedir para que alguém escolha por você, a consequência disso é que você provavelmente vai tomar um sorvete que você não gosta. Essa analogia encaixa-se perfeitamente no seu autoconhecimento e na escolha da sua vida profissional. Porque muitas vezes, por preguiça de provar e de dedicar um tempo experimentando novos sabores, você acaba pedindo a opinião das pessoas para que elas escolham para você. Ou então, você escolhe o de sempre, o que todo mundo gosta, afinal, dá menos trabalho. Essa atitude de não escolher e deixar que alguém tome essas decisões por você cria a possibilidade da desculpa perfeita. Assim, você pode dizer que a culpa não foi sua, já que alguém escolheu um sabor ruim para você, certo? E acredite, essa é a grande vantagem das pessoas indecisas. Elas fazem de tudo para não tomar uma decisão. Mas por quê? A verdade é que o maior medo dessas pessoas está em assumir a responsabilidade por aquilo que elas escolheram. Afinal, se não der certo e nada sair como esperado, posso dizer que a responsabilidade foi de todo mundo, menos minha. Pessoas indecisas muitas vezes não conseguem escolher por medo de acabarem ficando sem a segunda opção. Eu amo sorvete de uva ao creme e chocolate, por exemplo. Eu sei que os dois não combinam muito, mas na casquinha eu não consigo escolher um só. O que eu quero que você entenda é que tá tudo bem ter duas opções de trabalho, vários projetos e ideias que se complementam. Você não precisa viver fazendo somente uma coisa. O que você precisa colocar de uma vez por todas na sua cabeça é: caminhe na direção do seu plano, seja ele qual for ou até mesmo quais forem. Se você não começar a tomar decisões, corre o risco de ter uma vida cheia de problemas, porque se você não escolhe um caminho, os problemas que vão surgindo ao longo da sua trajetória escolhem por você. Essas são aquelas pessoas que estão sempre resolvendo os problemas das amigas, da família, ajudam todo mundo. No entanto, parece que tem uma onda de azar. Então o carro quebra, o namorado trai, se endivida, ou seja, surgem os problemas que servem justamente para ocupar o espaço das decisões que você não toma. Diante dessa situação, entenda que encontrar o seu propósito profissional depende única e exclusivamente de você. A minha maior razão para dividir isso aqui com você é que eu sei o quanto dói não conseguir decidir o que quer fazer da vida, o quanto é desafiador ver as pessoas realizando os sonhos e sentir que você está apenas sobrevivendo. Eu sei bem quanto é difícil depender dos seus pais ou de alguém, ter que fazer um trabalho que não dá resultados, ter aquele sentimento de vazio e enxergar com 20 e tantos anos que você ainda não conquistou nada na vida. Mas o grande problema nisso não é a sua indecisão profissional. A grande questão é: o que está por trás dessa indecisão? Que medos você carrega que te impedem de tomar essa decisão? Esse método é uma oportunidade de você entender quais são esses medos, as limitações e os bloqueios que te impedem de decidir e assumir as responsabilidades de fazer o que precisa ser feito para ter os resultados que você tanto deseja. Por que será que você tem tanta dificuldade em manter a disciplina e ser persistente para seguir na direção do que você quer? Tá, Dani, mas será que isso é o certo para mim? Bom, se você se sente indecisa ou até já escolheu a sua profissão, mas ainda não tem os resultados que deseja, por medo de arriscar, esse método foi feito para você. De fato, esse não é um processo superficial. Ele é profundo e extremamente eficaz, além de ter efeitos duradouros. E para conquistar essa liberdade, será necessário aprender a tomar decisões. Nessa nossa primeira aula, eu expliquei como você chegou nesse estado de indecisão e insatisfação profissional. Mostrei que existe sim um método capaz de resolver de maneira profunda e eficaz as suas dores. Contei como eu encontrei o meu propósito de vida e expliquei por que os métodos mais comuns não resolvem o problema pela raiz. Na próxima aula, eu vou te mostrar qual é o maior medo, o pai dos medos, aquele que de fato está te travando de avançar na vida profissional. Mas você só consegue destravar aquilo que você conhece. Portanto, na aula que vem, eu vou te contar qual é esse medo tão grande que te deixa paralisada. Enquanto isso, deixe um comentário aqui embaixo me dizendo o que é que você está achando. Eu quero me conectar com você, quero sentir o que você está sentindo sobre esse conhecimento. É muito importante para mim, tá bom? É assim que eu tenho motivação e energia para continuar levando esse método para você.
Além disso, você ainda pode receber avisos de quando os próximos capítulos estiverem no ar, vídeos sobre autoconhecimento, áudios, ferramentas e depoimentos de mulheres que estão imersas nessa jornada. Basta você se inscrever no meu canal do Telegram. Clica no ícone aqui embaixo que parece um aviãozinho. Se você ainda não tem esse aplicativo, é só entrar no Play Store ou na Apple Store, dependendo do seu dispositivo, e fazer o download. Clica aqui agora antes que você se esqueça. Vai lá que eu te espero. Clicou? Eu vou fazer o possível para ler e responder cada um dos comentários de vocês. E por último, mas não menos importante, compartilhe este vídeo para que esse método chegue a mais pessoas. Eu sei que você deve conhecer alguma amiga ou familiar, enfim, mulheres que estão precisando destravar a vida profissional, resgatar a sua autoestima e ter novamente as rédeas das suas vidas. Eu tenho o sonho de ajudar o maior número de mulheres a despertar para uma vida com mais propósito, liberdade e amor próprio. Talvez alguém esteja agora chorando e sofrendo com um vazio enorme por não saber como dar mais sentido à sua existência. E talvez você seja a luz no caminho dessa pessoa. Beijo no seu coração, até o próximo capítulo e lembre-se, retomar as rédeas da sua vida só depende de você. Olha só o que essas minhas alunas conquistaram. Eu procurei a Dani em um momento muito difícil da minha vida, muito mesmo. Eu tava muito mal, insegura, eu não comia, eu tinha passado por um término, então eu tava realmente no fundo do poço. Eu não fazia mais nada que era importante pra mim. Então, assim, eu tava muito mal. E a Dani, ela me ajudou a sair desse buraco negro que eu tava. Então, eu procurei ela pro meu profissional. Então, assim, a Dani, ela foi extremamente fundamental, porque com ela eu tive clareza, com ela ela me ajudou a ter mais maturidade, ela me ajudou a ter mais autonomia, ela me ajudou em muitas coisas, muitos desafios internos que eu passei, que foram extremamente fortes, e ela tava ali. E hoje eu sei que tudo o que eu passei de sofrimento lá atrás, eu sei que me deixou mais forte para tomar algumas decisões que eu precisei tomar agora no presente, algumas decisões baseadas no meu profissional. Então, eu sou extremamente grata. Realmente paixão do programa. Eu me indico para qualquer pessoa, em qualquer época, em qualquer fase da vida, de qualquer idade. Por quê? Através das ferramentas que a Dani traz, nós começamos uma viagem interna de autoconhecimento sem fim. E a partir disso, nós conseguimos achar quem a gente realmente é, descobrir o nosso propósito de vida e perceber, assim, que aquela pontinha do iceberg não é nada perto de tudo que a gente é, da grandeza que o ser humano é. A dinâmica do grupo é sensacional. Nós criamos uma empatia, uma sensibilidade, uma afinidade muito grande com as meninas e é muito rápido. Eu agradeço muito a Dani por esse programa. Com certeza, Dani, você achou o seu propósito de vida, que é ajudar nós mulheres a encontrar o nosso também. Muito obrigada.